Boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abençoe nessa noite. Terceiro dia de conversas com os para os candidatos à Prefeitura Municipal de Manhuaçu. Tenho o prazer de receber hoje conosco o Dr. Vinícius Rezende, candidato do PMN, Mobiliza, antigo PMN, não é isso, doutor? E nós vamos discutir ou conversar sobre as mais variadas demandas da nossa ILPI, da nossa instituição, e como de costume vou convidar aos presentes e ao candidato também para a gente ficar de pé, nos virarmos para o Cristo ou para o nosso padroeiro São Vicente de Paulo, a escolha, e pedir a Deus sabedoria, discernimento, os dons do Espírito Santo nessa conversa, que é uma conversa poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de iniciar esse momento, como já falei no início, agradecendo a presença do candidato e agradecendo também a presença da sua vice, a senhora Neuza, que está também conosco aqui no Salão Vicentino com o Frade Eurico, e relembrando das regras da nossa conversa, que tudo tem que ser regrado para garantir a paridade de armas, candidato. O senhor vai ter 5 minutos para poder se apresentar. Em seguida, nós teremos 45 minutos para nós discorrermos sobre os mais assuntos variados dos questionamentos que foram feitos, inclusive aos outros candidatos. E, ao termo final, 10 minutos para o senhor fazer as suas considerações. É à vontade. A partir de agora, o senhor tem o seu tempo. Eu desejo uma boa noite, uma boa sorte para o senhor. O senhor fica à vontade, pode se apresentar. Comece a contar o tempo, por favor. Isso aí. Uma boa noite a todos os presentes, a todos que nos assistem, a todos que vão nos assistir futuramente. Na pessoa do presidente, eu cumprimento a todas as pessoas, todas as autoridades, todos os idosos e todos os colaboradores do Asilo São Vicente de Paulo. Eu quero dizer que esse convite, eu recebi ele com muita honra e hoje estou aqui emocionado e fantasiado com tudo o que eu já imaginava, tudo que eu já sabia e tudo que eu pude ver em loco. Como esse momento inicial é de nossa apresentação, eu gostaria de dizer para todos os vicentinos, todas aquelas pessoas que conhecem o Asilo São Vicente de Paulo, que eu sou Vinícius de Rezende, sou morador de Manhuaçu desde os meus 3 anos de idade, hoje já com os meus 47 anos aí, já aproximando, e durante a minha vida eu morei muito próximo aqui do Asilo São Vicente de Paulo. Então eu frequentei essa instituição, essa sociedade, esse lar durante muitos anos, durante a minha infância. Paralelo a isso, estudei no Colégio Tiradentes, que fica aqui ao lado, desde o pré até a 7ª série. Então, tive o privilégio de conhecer o que era antes e do que vem sendo feito, principalmente nos últimos anos por essa instituição. Falar de Vinícius de Rezende, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou advogado, militante aqui na comarca de Manhuaçu há 20 anos, no mesmo endereço. Antes da advocacia, eu busquei formação em técnico em agropecuária. Durante 3 anos estudei no Espírito Santo e me formei na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Fui para Belo Horizonte eu comecei os meus trabalhos, fiquei um tempo na aviação comercial, busquei conhecimento na área da aviação. Posterior a isso, fui estudar no Rio de Janeiro.
onde eu tive o privilégio de frequentar, de me graduar na Universidade Santa Úrsula, Universidade Católica, onde ali me permaneci por 5 anos, além de cursar as grades do direito. Cursamos 10 matérias teológicas que ainda mais nos aproximou com a nossa religião. Sou cristão, sou católico, sou casado com a Fernanda, sou pai de 2 filhos lindos, abençoados, Arthur e Esther, de 8 e 10 anos. Meu pai é o Vicente Miranda de Rezende, sou filho da Maria Jovina, professora Jô da Escola Normal Maria de Luca. Me graduei no Rio de Janeiro, como eu disse, voltei para Manhuaçu e pós-graduei, fazendo MBA em gestão. Tenho uma atuação na advocacia, não só na comarca de Manhuaçu, mas a região, e na vida política. Já fui secretário municipal na Prefeitura Municipal de Manhuaçu, no governo Sérgio Breder. Fui assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu, fui assessor jurídico da Câmara Municipal na presidência da senhora Maria Imaculada, fui assessor jurídico da Câmara Municipal de Luisburgo, onde tive oportunidade de conhecer um pouco da administração pública. Tenho sido atuante aos problemas de Manhuaçu, vivenciado as dores das pessoas. Frequento a Câmara Municipal para saber de todos os assuntos e ali fazer a minha contribuição como poucos e até mais do que muitos vereadores. Falo isso com humildade, mas na busca do conhecimento e na busca dos problemas e dos anseios de Manhuaçu. Sou uma pessoa normal como você, que sonha com uma Manhuaçu melhor e considero que estou capacitado para fazer uma gestão. Me candidatei em 2016, 2020 como prefeito dessa cidade. Tivemos uma votação muito expressiva na última, e aqui eu agradeço a todos que depositaram e aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, que possam conhecer-nos mais, conhecer nossas propostas, para que possamos, de fato, transformar Manhuaçu, contribuir em tudo o que for possível para o que vem sendo feito nesse lar abençoado que é o Asilo São Vicente de Paula, que muito me orgulha e que muito me emociona, e sou sabedor que muito já foi feito e muito vai ser feito a partir de 2025 com o nosso apoio incondicional. Estou aberto a todas as perguntas e, ao final, gostaria de falar mais algumas coisas sobre o asilo, sobre tudo aquilo que eu penso, acredito e considero dos idosos. Muito obrigado, candidato, muito bem apresentado, né? As pessoas agora, né, podem falar que conhecem o senhor, né? Foi muito boa a sua apresentação, parabéns. Candidato, não tem como nós travarmos um diálogo sem que nós cheguemos a uma conclusão, que é a primeira conclusão, que é a primeira pergunta feita a todos os candidatos, e eu sei que o senhor com certeza deve ter visto as entrevistas. De quem, candidato? Quem? Qual é o ente político? Ou se não é o ente político, quem que é a pessoa, se é a iniciativa privada? De quem que é a responsabilidade pelo acolhimento institucional de idosos com vínculos familiares frágeis ou fragilizados, ou seja, idosos vulneráveis? Quem é o responsável por essa política pública? Presidente, quero usar só um segundo antes de responder essa pergunta, e todos aí que estão nos assistindo, que possam compartilhar essa live, que é um momento muito importante e ímpar para que as pessoas possam conhecer os anseios, as propostas dos candidatos, especialmente aí voltado ao asilo. Sua pergunta é extremamente pertinente, e embora ela é voltada, né, às pessoas em tese, né, que não tiveram, num primeiro momento, a família aí como o primeiro responsável pelos idosos, né? E a nossa Constituição já trata disso no artigo 230, e pós a família, o papel da sociedade é fundamental e a gente sabe que ela abraça. Mas nessa etapa onde o asilo vem fazendo um trabalho louvável, assim, algo difícil de descrever,
O poder público tem essa obrigação e é fundamental assumir essa responsabilidade e fazer afinco para que essas pessoas tenham uma vida mais digna, uma vida mais segura, enfim, além disso, tudo mais que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Então, eu chamo essa responsabilidade em loco ao poder público. E eu quero pegar um gancho, né? Eu acredito que durante a nossa oportunidade nós vamos falar mais disso, mas é importante lembrar o que as administrações passadas têm feito, que precisa ser ressaltado, elogiado, e também que as críticas sejam expostas para que, de forma construtiva, novos gestores não incorram nos mesmos erros. Então, na minha concepção, não só de gestor, mas de uma pessoa humana, é que o poder público abrace de forma incondicional essa necessidade e ajude a suprir as necessidades. Se o senhor me permite, de forma um pouco mais incisiva, que o poder público, concordo com o senhor, tudo está certo, mas qual ente político especificamente? O senhor entende que é a União Federal, que é o Estado, ou que é o município o responsável direto pela execução da política pública de acolhimento institucional da idoso? Com certeza, o município, porque essa eleição que se aproxima, ela é crucial, e aqui eu chamo a atenção de você, eleitor, que abrace essa ideia, que esqueçamos um pouco o cenário nacional, o cenário estadual e tenhamos olhos para o nosso município, porque é aqui que os problemas acontecem, é aqui que falta saúde, é aqui que falta vaga no asilo, é aqui que falta todas as condições de sobrevivência e de uma vida digna. Então o município, sim, precisa assumir o seu papel. E Manhuaçu tem uma responsabilidade maior por ser a cidade polo, que inclusive precisa ajudar as cidades vizinhas, que o asilo já vem fazendo isso, né? Porque nós temos conhecimento que às vezes vocês não recebem só moradores de Manhuaçu, outras pessoas que recém-chegadas ou enfim, por ordem judicial ou qualquer outra forma de ingresso, estão no asilo São Vicente de Paula de Manhuaçu. Então a prefeitura, ela de fato, se não é, a partir de 2005 será mais presente como nunca, e na história do asilo São Vicente de Paula nunca experimentou algo parecido. Eu falo isso com toda a convicção, eu falo isso com toda a responsabilidade, porque eu sei que isso é possível. E diante de uma administração que a gente olhou números, olhou informações, a gente tem que dar a César o que é de César. Ela merece os nossos aplausos, ela merece o nosso apoio, e isso será feito junto com os vereadores, junto com os deputados, junto com os senadores, governadores e presidente de república. Mas o município, sim, dá conta. Manhuaçu é uma cidade rica, Manhuaçu tem recurso e vai saltar aí de forma quântica, que vai ficar como uma referência nacional, não só o asilo São Vicente de Paula de Manhuaçu. Nós vamos ter orgulho de mostrar cada vez mais esse asilo aí aos quatro cantos, e eu falo isso sem sombra de dúvida, tratando de números, tratando de inúmeras possibilidades que temos. Obrigado, candidato. Está assentada essa premissa, essa responsabilidade primária do município como cofinanciador da política de acolhimento institucional de idosos com vínculos familiares frágeis ou inexistentes. Eu pergunto para o senhor, isso é uma questão de entendimento de mundo. Aqui em Manhuaçu, na nossa cidade, o senhor entende que existe ou que há alguma outra instituição que realize o mesmo tipo de serviço, ou seja, que tenha o mesmo objetivo social que a gente, que é acolher o idoso e institucionalizá-lo, ou seja, trazer o idoso para dentro da instituição de forma total, que ele fica aqui, ele permanente, fica o tempo inteiro, permanente, se alimenta aqui, ele dorme aqui, ele come aqui, ele tem as suas roupas lavadas, ou seja,
alta complexidade. Tem alguma outra instituição que não seja o Lar São Vicente de Paulo de Manhuaçu? Josué, Manhuaçu é uma cidade, né, em desenvolvimento, uma cidade que vem crescendo, mas até onde eu consigo enxergar e conhecer, é óbvio que existem sim outras associações, outros segmentos que fazem algo não com essa abrangência, não o que o Asilo São Vicente de Paula faz, não com essa estrutura, não com essa complexidade, não com essa permanência. Então, respondendo a sua pergunta, hoje, somente o Asilo São Vicente de Paula, ele, na minha concepção, se eu estiver enganado, eu tenho a humildade suficiente para me redimir, mas o Asilo São Vicente de Paula, há décadas, reúne essas condições, e eu falo isso com excelência, para que faça esse acolhimento dessas pessoas, em grande maioria em estado de vulnerabilidade, e não só o acolhimento social, mas como você lembrou, com todo o aparato médico, estrutural e inclusive religioso e espiritual, que é fundamental. Candidato, então, já que nós assentamos a premissa da responsabilidade primária do município, e de acordo com o que o senhor falou, o senhor não tem conhecimento da existência de outra instituição com o mesmo objeto social? Com nível, não. Né? Então eu pergunto para o senhor, o poder público municipal, se ele quiser, se houver uma política pública voltada ao cofinanciamento da nossa instituição, o senhor entende que é necessário, por exemplo, realizar um chamamento público, ou o município pode contratar, repassar recursos para a instituição, se ele bem assim entender, por meio de um termo de fomento fundado numa inexigibilidade de processo licitatório? Presidente, doutor Josué, que além da nossa admiração, nosso respeito, um grande conhecedor aí da legislação, somos sabedores que o gestor, ele está adstrito, obrigado, né, a fazer o que a lei permite, de forma que ele fica engessado. E como o processo licitatório, todas as modalidades existentes, e isso é um princípio constitucional, além de transparente, né, ele precisa ser isonômico, ele precisa ser impessoal, né, ele precisa ser público. E quando a gente fala em chamamento, a gente sabe que pode abrir um leque e dar margens para um desvirtuamento da função. No caso específico de repasses, no caso específico do Asilo São Vicente de Paula, salvo o melhor juízo, da nossa parte, não terá nenhuma dificuldade, dentro da legalidade, dentro de todos os princípios constitucionais, fazer os devidos repasses, né, como parece que vem sendo feito, né, e de acordo com a inexigibilidade. Eu falo isso, né, com os conhecimentos jurídicos que nós temos, mas lembrando que todo gestor, embora nós conhecemos da legislação, nós temos assessoria, nós temos recomendações dos órgãos fiscalizadores, seja do Tribunal de Contas, seja de outros mais. A gente vai trabalhar como nunca dentro da legalidade, dentro da transparência, para a gente evitar escândalos que Manhuaçu tem sido alvo nos últimos anos, nos últimos governos. Isso a gente não quer para a nossa realidade. Ok, candidato. Tendo em vista que a população brasileira tem envelhecido, né? A nossa pirâmide etária, ela está, segundo os estudiosos, ela está se invertendo, né? Antes a gente tinha uma pirâmide com uma base grande, uma grande base, e essa base ela era composta por uma população jovem, né? Uma população
com idade igual ou inferior a 30 anos, 40 anos. Essa pirâmide está engordando. Ela está virando, na verdade, um poliedro, né? Um retângulo, vamos colocar dessa forma. E a gente, ou nós, nos preocupamos assim, não só em nome da instituição, mas nós preocupamos também pela política pública municipal, se, para fazer frente a nossas eventuais demandas de acolhimento institucional de idosos, vai ser necessário, no entendimento do candidato, criar novas instituições, novas ILPIs, ou o senhor entende que na formulação da política pública nós possamos, por exemplo, fortalecer o Lar São Vicente de Paulo, para que o Lar São Vicente de Paulo possa, primeiro, alterar sua estrutura, como o senhor está vendo, alterada, e criar novas vagas a partir do investimento direto do poder público. Não é time que se ganha que não precisa mexer. De tudo que eu levantei, de todos os balanços, DRE, informações das mais diversas da gestão do Asilo São Vicente de Paula, nos últimos anos, de 2021 para cá, é visível que a gestão vem sendo feita de forma eficiente, de forma transparente e que atenda quaisquer requisitos mais complexos aí de uma boa gestão. O poder público, vendo isso, ele tem mais vontade de abraçar e fazer com que essas ações se multipliquem. Com uma visão de gestor, a gente percebe, e num diálogo mais próximo, uma vez assumindo a gestão desse município, nós vamos, de fato, duplicar, se não triplicar, porque nós sabemos que existe uma demanda, talvez reprimida, de pessoas com necessidades de ser abrigadas, e as limitações físicas, elas, infelizmente, impõem restrições. E com o poder público, com o apoio do senador da República, com o apoio de autoridades do governo federal, com o apoio da iniciativa privada, com o apoio da sociedade, nós vamos avançar. Então eu não vejo, nesse primeiro momento, nenhuma necessidade de outras unidades, mas sim de estruturar cada vez mais, dar condições cada vez mais dignas, mais de conforto, porque, gente, os nossos idosos é algo de sagrado. E nós sabemos que um dia nós vamos chegar lá. E graças a Deus, talvez muitos de nós não precisará de um abrigo, de um lar, de um amor que o asilo aqui tem para com os idosos. Hoje, caminhando pelos quartos, pelas acomodações, a gente percebe o carinho aqui tido com os idosos, com os servidores, com a administração. Isso é muito louvável. E eu quero pedir licença, porque eu fiz questão de anotar, existe, na palavra de Deus, algo muito importante para que nos dê um direcionamento, que nos dê um ensinamento sobre os idosos. E a Bíblia nos ensina, como eu disse, em Levítico 19:32, a nos levantarmos diante de todos os idosos e honrar a face dos idosos. E mais ainda, em Provérbios 16:31, lemos que o cabelo grisalho é uma coroa de glória. Nós precisamos respeitar como nunca foi respeitado da forma que precisa pelo poder público, os idosos, as pessoas vulneráveis. E quando eu falo vulneráveis, nós temos muitos moradores de ruas, muitos usuários de drogas que estão numa condição subhumana. Graças a Deus, aqui dentro do asilo estão muito bem acolhidos, mas eu preciso que o poder público seja mais presente
junto à gestão do Asilo São Vicente de Paula. Ok. Deixa eu perguntar para o senhor, candidato, para que nós consigamos garantir essa dignidade, né, que o senhor está falando e que a gente também tem, se necessário, a gente conta com vários fatores, né? O primeiro deles é a vontade, e essa vontade aqui nasce da iniciativa privada, que afinal de contas o asilo, o Lar São Vicente de Paula de Monte, é uma associação de direito privado. Essa é a natureza jurídica dela, certo? Nós não somos poder público, né? O senhor, como prefeito de Manhuaçu, o senhor pode nos ajudar, mas o senhor não tem ingerência na gestão da obra, porque aqui é uma instituição privada. Por mais que a gente tenha... Filantrópica. Aí eu quero saber o seguinte: não tem como fazer isso se não tiver recurso material, né? Porque sem recurso material a coisa não funciona. E o município de Manhuaçu, especificamente, na condição de principal cofinanciador político, ele realiza alguns repasses. Eu vou dar os números para o senhor depois, para nós, para que a gente possa nos manter. Eu quero saber, independentemente do repasse, eu quero saber do senhor, se o senhor entende que esses repasses realizados pelo município de Manhuaçu especificamente, e que nós utilizamos para poder pagar salário de empregados, né? Haja visto que os nossos colaboradores são seletistas. Esse recurso que o município repassa, que é utilizado no pagamento do empregado, ele deve ser contabilizado pelo município como despesa de pessoal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal ou não? O que o senhor pensa sobre isso? Como você bem lembrou, né, essa autonomia que o asilo tem, né, essa personalidade jurídica, eu entendo que não, por diversos motivos. E uma vez apresentados os números, e os números são públicos, né, qualquer pessoa tem acesso aos números repassados, as despesas, as receitas aqui do Asilo São Vicente de Paula, e eu tive a cautela de analisar esses números, não só do ano que findou, 2023. Eu fui além, eu busquei pelo menos nos últimos governos. E embora não tenha esse impacto direto, né, na folha de pagamento da prefeitura, na qualidade aí de servidores, o município tem essa responsabilidade, ele ficou confortável de transferir essa responsabilidade aí para o Asilo São Vicente de Paula, e graças a Deus, com essa gestão mais eficiente que tem tido aí nos últimos anos, e eu quero render as homenagens aí a você e a todos os diretores, a todos os colaboradores, não sei qual que seria o nome mais adequado, os dirigentes vicentinos, né, que com certeza têm suprido, muitas das vezes, a ausência do poder público. Então, presidente, tentando aí responder sua pergunta de forma mais objetiva, eu entendo que o poder público ele precisa ser mais presente e, se Deus quiser, no nosso governo, ele vai ser mais presente como nunca, não só com recurso. Ainda que não tenhamos nenhum tipo de ingerência, de gestão, nós não queremos isso, nós queremos dar as mãos, porque o sucesso desse asilo, além de estar beneficiando as pessoas, é o sucesso do nosso município e vai direto com os anseios de uma gestão eficiente. Ok, candidato, então vamos materializar isso aí que o senhor está falando? Vamos tentar materializar? Vou dar dar uns números para o senhor aqui, ó. O município de Manhuaçu, hoje, tem uma única instituição de longa permanência de idosos, que é o asilo, e esse asilo, isso tudo é um passando por alto. Eu não estou falando com centavos, eu estou dizendo para o senhor um custo médio apurado por nós, e se o senhor avaliou, como eu sei que o senhor avaliou, DRE, balanço, os balancetes, o senhor conseguiu verificar isso também. O nosso custo ano, sem contabilizar
doações, que nós ainda não contabilizamos, que a contabilidade do terceiro setor ainda está engatinhando, mas a gente vai estar passando a partir desse ano a contabilizar as doações. E se a gente... são doações e mais o que nós não contabilizamos? Doações. Só as doações. Ok, nós não contabilizamos doações. Consumo e equipamento. Ok, consumo e equipamento. A gente tem um custo médio ano para funcionar sem contabilizar as doações de mais ou menos 1.400 carros, ou seja, R$1.400.000. Isso gera uma despesa média para cada idoso, em média, de 26 mil. E aí o senhor pasme. O idoso que contribui conosco, nos termos do Estatuto do Idoso, o senhor sabe muito bem disso, lei de 2003, ele adimple, ou seja, ele contribui com a instituição com 70% do seu benefício, aquele que tem. Correto. Porque tem idoso acolhido aqui na instituição, por isso nós somos instituição filantrópica, que não tem condição de remunerar a instituição. 70% do benefício mínimo hoje é menos de R$1.000, candidato. Nós temos 50 idosos. O custo dele é bem maior do que... Então, essa é a questão. Se ele vai pagar 12 prestações, é 12 mil, no máximo. Ele custa 26 mil. Aí, vamos lá, tá ok. A contribuição dele é insuficiente. O poder público municipal, em repasse direto, certo? Ele entrega para a instituição, o município de Manhuaçu, um convênio no valor de R$130 mil. É o valor que passa. R$500 mil é mais ou menos a contribuição do residente, um pouco mais, talvez, um pouco mais, 600 mil. O restante, os outros 600 e pouco, vem de receita de patrimônio, de aluguéis, como o senhor sabe, estacionamento, lojas e tal. Emendas parlamentares federais, ou seja, não são emendas que têm origem no município, mas que vêm de outros parlamentares. Então eu quero saber assim, nós da Sociedade São Vicente de Paulo entendemos, assim como o senhor parece que entende, eu não sei, eu quero que o senhor explique melhor essa situação, que é necessário que o município amplie o valor dispendido ao investimento no acolhimento de idosos, que atualmente é de 11 mil mês, 130 mil ano, e a gente entende que o município deveria fazer pelo menos um investimento de 50% do nosso custo, que geraria algo em torno de 55 mil mês, para que dê para que a gente pague pelo menos a nossa folha de pagamento, que está rondando em torno disso. O senhor entende que há espaço no orçamento do município, e eu vou ser claro, já vou antecipar que não precisa ser do ano que vem, que o orçamento do ano que vem o senhor não tem como mexer. Mas o senhor tem como mexer no de 26, se o senhor eleito for, porque a proposta tem origem no Poder Executivo. Pode ficar triturada lá na Câmara, pode ser fatiada, mas tem origem no Executivo. O senhor acha que tem espaço? E se tiver espaço, como é que o senhor pretende fazer isso? Bem, essa questão de orçamento, essa questão de previsão orçamentária, isso tudo eu tenho acompanhado nos últimos 2 anos como poucos, participando de todos os debates, audiências públicas, votações na Câmara Municipal de Manhuaçu, e infelizmente eu vejo um descaso, uma falta de sensibilidade, uma falta às vezes de comprometimento com alguns segmentos. A gente vê, e aqui nós não precisamos citar outras instituições que recebem recursos, mas nós estamos falando do asilo. Eu vejo que essa necessidade suas de uma adequação nesse repasse, ela é eminente e necessária. Eu vejo que somente estando à frente do Executivo para o próximo orçamento, com as dotações, com as expectativas de receita, tenhamos como afirmar números exatos, mas sem sombra de dúvida, esses ínfimos recursos que o poder público, na qualidade de executivo, aí eu não falo pelas emendas impositivas de vereadores, porque isso é alheio à vontade política, porque a vontade política é o que manda no gestor. Eu vejo que nós vamos ter, como nenhum teve, olhos para essa instituição. Não por vocês,
me perdoa, mas pelos idosos que merecem muito mais. E nós vamos ficar para a história. Então você fica com o nosso comprometimento, e não vai ser só com recurso público, não. Como gestor, você tem como fazer um trabalho de fomento à iniciativa privada, aos demais segmentos, para que abracem não só o Asilo São Vicente de Paula, nós sabemos que tem muitos outros em Manhuaçu a serem abraçados, mas o São Vicente de Paula está caminhando para brilhar cada vez mais. Nós estamos aqui numa estrutura jamais moderna, numa estrutura nova, que enche os nossos olhos, e nós queremos ela em todos os ambientes desse lar, não só na parte administrativa. Os quartos já estão sendo brilhantemente reformados, mas nós queremos todas as estruturas, banheiros, refeitórios, enfim, farmácia, enfermaria, área de convivência, templo religioso, que todas as pessoas tenham cada vez mais satisfação de chegar aqui e ver que esse ambiente está cada vez mais digno, no mais amplo aspecto. E a igreja, a sociedade tem abraçado essa instituição, e eu parabenizo, eu rendo todas as homenagens, e isso precisa ser fomentado e ressaltado e agraciado, porque o que nós levamos dessa vida é somente a vida que a gente leva. Então, parabéns a quem está mais presente aqui, e nossa, não é promessa, nossa ação vai ficar eternizada como muitos fizeram. E desde já eu agradeço a esse gestor que iniciou junto com os irmãos Vicentino, que foi Frederico Dolabella, que ele que deu o pontapé inicial para que tudo isso hoje aqui está sendo possível por você, pelos idosos que ficaram à frente aqui dessa instituição. Obrigado, doutor. Então, o senhor entende que há espaço. É isso que o senhor está falando para mim? O espaço mais amplo que você possa almejar, com responsabilidade, pé no chão. Porque, gente, quando eu fico sabendo que o município mandou 130 mil reais por ano para essa instituição, e o governo passado mandou 120, e se gasta mais de 1 milhão só com marketing, onde se gasta milhões e milhões com eventos. Tudo isso é possível, mas nós temos que ter mais bom senso, nós temos que ter mais sensibilidade. Vamos transformar essa cidade, chega de mudança, chega mesmo, as mudanças precisam ser de fato, não é 360 não, não é voltar para o mesmo lugar não, precisa dar uma guinada, e o novo está sendo apresentado. Chega de, desculpa a palavra, chega de curral eleitoral. Manhuaçu precisa da oportunidade para o novo. Nós somos capacitados, nós temos conhecimento e nós temos coragem. E junto com uma equipe técnica, com uma equipe capacitada, numa interlocução direta, e não é só estar aqui quando for chamado, não, estar mais presente, buscando. O que nós podemos fazer? Ter mais vontade política, que isso tudo é vontade política. E o gestor, além de empregado do povo, ele precisa ser eficiente, não pode ser um fantoche, não pode estar ali sendo comandado por A ou B, não. Ou estar ali sem capacidade técnica ou sem capacidade política. Porque, gente, aqui só a sensibilidade demonstra que precisa mais. E parabenizo aos vereadores que dedicaram emendas aqui, aos deputados, a todas as autoridades, porque ainda precisa mais. Já que o senhor falou de emendas de vereadores e de deputados, e muito bem lembrado do senhor, que a gente não pode confundir, né? Uma coisa é a responsabilidade direta do município
com a política pública, que tem sim que haver um financiamento adequado. E a outra coisa, né, é a gente conseguir, por meio da legislação atual, né, que a lei orgânica do município de Manhuaçu foi alterada nos últimos anos, abrindo espaço para essas emendas impositivas no âmbito do município. E eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor vai ser eleito, se for eleito, perdão, o senhor vai governar, amém. O senhor vai governar, perdão, com vereadores da situação, que são vereadores que vão apoiar o senhor, e eventualmente com vereadores que não são situação, ou seja, são vereadores da oposição. E todos eles igualmente têm o direito de realizar emendas impositivas. Quer saber, o senhor vai pagar as emendas impositivas de vereadores da sua base e que não forem da sua base para o lá São Vicente de Paulo de Manhuaçu, ou o senhor só vai pagar as emendas dos vereadores da base? Eu, como gestor, pagarei todas as emendas, independente de quem as indicar, uma vez que a instituição estiver com toda a documentação correta. Uma vez que estiver tudo liberado, não vai ter essa velha política no nosso governo, não. É muito triste, gente. Só quem vivencia isso, e eu vivencio isso de perto, que eu vou em todas as reuniões da Câmara Municipal. Todas. Eu vou em mais reuniões da Câmara do que alguns vereadores. E eu tenho todas gravadas. E eu presto atenção em tudo que está sendo discutido ali, na busca do conhecimento. E, infelizmente, principalmente essa atual gestão, a anterior também fazia isso. Fica numa queda de braço com os repasses devidos das emendas impositivas que os vereadores têm o direito de destinar para quem eles entenderem. Isso é retrógrado, isso é uma política que não deveria ser aceita em hipótese alguma, e os vereadores têm uma parcela de culpa que nada fazem, porque deveria ter pulso mais forte para chamar a responsabilidade, para chamar quem de direito e fazer cumprir a lei orgânica, o regimento interno, a legislação supra. Nós teremos comprometimento como jamais teve nessa velha política de Manhuaçu. Nós vamos, não só as emendas impositivas dos vereadores, mas todas aquelas emendas de quaisquer forem os deputados, de quaisquer bases que foram, serão destinadas conforme propostas, porque aqui em Manhuaçu o histórico é triste. Tem muitos deputados que mandam verbas, que mandam emendas, às vezes destinadas, mas elas obrigatoriamente têm que passar pela prefeitura e fica esse jogo de empurra, segurando emenda para fazer politicagem e muitas das vezes nem repassando. Então, presidente, fica tranquilo, de onde vier, se tiver regular e nos competem também através dos órgãos fiscalizadores, controle interno, né, e outros órgãos mais, fiscalizar se realmente elas estão tendo a destinação devida. Então, nós sabemos que, sem sombra de dúvida, há muita responsabilidade na gestão de todos os recursos aqui pela instituição, mas a sua pergunta fica respondida. Nós não permitiremos e nós seremos diferentes dessa atual gestão e da gestão passada. Será repassado, porque esse recurso precisa chegar o quanto antes no destino. Ele já existe. Ele não precisa ser ainda conquistado pelos cofres públicos. Ele já está dentro de uma previsão orçamentária, ele já está dentro de uma dotação, e simplesmente precisa fazer, gente. É o básico. Mas a velha política, infelizmente, tem essa característica, né, de perseguição, tem essa característica de não privilegiar quem é da oposição. E quem sofre com isso são as associações, são as entidades, aí no caso aí, o Asilo São Vicente de Paulo. Então, é pergunta que infelizmente já deveria estar resolvida. Nós estamos partindo para os últimos 10 minutos do nosso grande espaço, né, dos 45, e eu queria discutir com o senhor um tema muito sensível para o lá São Vicente de Paulo. Nós temos um imóvel aqui que o senhor provavelmente conheça, que ele tem como locatário o Fundo Municipal de Saúde, que é uma pessoa jurídica de direito público que está vinculado ao município de Manhuaçu, que é um monte de dinheiro com personalidade jurídica. O que acontece? Em 2011, o senhor falou que participou da gestão, era secretário de Agricultura, né? 2009. Em 2011 foi feito aqui o prefeito Sérgio Breda, em acordo com a gestão aqui da instituição,
resolveu construir ali um laboratório de análises da Secretaria de Saúde, com um contrato de 40 anos, salvo engano, eu não estou com ele na mão aqui, mas é um contrato longuíssimo, e pagando um aluguel ínfimo. Desde 19, quando eu assumi como interventor, eu tenho tentado negociar um aluguel justo para aquilo ali. Hoje tem um espaço de 600 metros quadrados à disposição do município, ou seja, para cumprir uma finalidade pública, mediante o pagamento de aluguel de R$ 2.900. Sendo que nós temos outras lojas, que o senhor também deve conhecer, na frente da unidade de emergência aqui, de 40 metros quadrados, nós locamos por R$ 3.252,90. É justo um imóvel de 40 metros quadrados, está alocado por 3.200, e um imóvel de 600 metros quadrados na esquina está alocado por 2.900. E deixa eu perguntar, além de ser justo, nós tivemos que judicializar isso, certo? Porque o senhor sabe... Tem conhecimento. Infelizmente, assim, contrato de direito público é assim, o reajuste é esse aqui, você quer? É possível? É. Aí beleza, eu vou e assino. Ah, você não quer? Não, então vai para a justiça. E a gente gostaria de saber se o senhor entende algum caminho administrativo de nós revermos, não de acordo com o interesse privado, que não é isso não, de acordo com o interesse público, uma remuneração, um valor de locação justa, que atenda primeiro o interesse do município, tendo em vista que o município utiliza do patrimônio, do nosso patrimônio, com a finalidade social, ele tem que remunerar justamente, dignamente, essa questão, a locação. E lembrando que o recurso que vem dali, candidato, ele não é distribuído com o dirigente, não. Ele fica aqui dentro da própria instituição. Tem algum caminho para a gente resolver isso? Ou não tem? A gente tem que se contentar com essa que eu chamo nos corredores de desapropriação indireta pelo poder público do nosso espaço. Presidente, essa situação ela é pública, existe um processo judicial em tramitação e na busca do conhecimento eu me deparei num estudo bem profundo sobre ele. O senhor está de parabéns de ter buscado o último meio, que é o judicial, para tentar rever isso. Eu acho um absurdo, eu acho uma falta de sensibilidade, de compaixão dos gestores que passou, que ainda não resolveram essa situação. Infelizmente, eu acredito que deve ter sido tentado com inúmeros. E mais ainda, se vê de forma clara que o poder público resiste de forma desumana. E o caminho da judicialização já está prestes a ser periciado. E a perícia técnica vai corrigir o que o ser humano, no bom senso, como eu disse, numa falta de sensatez, já poderia ter feito dentro da legalidade, dentro das formalidades. Conheço a realidade desse imóvel, conheço a realidade de toda a área aqui do Asilo São Vicente de Paula. São áreas privilegiadas, são áreas de um valor agregado muito alto. Então isso precisa ser corrigido. E no nosso governo, com muita responsabilidade, pé no chão, com a legalidade que é pertinente, nós vamos já nos primeiros meses de governo buscar acelerar esse processo judicial, porque o senhor conhece muito bem a nossa justiça, ela é morosa, ainda mais se as partes estiverem em contenda, criando as dificuldades. Então já existe esse caminho, né? Seria o caminho mais lógico, já de conversão, para que esse erro, se podemos dizer assim, ele seja corrigido, porque se a população tiver conhecimento dos valores de aluguéis que esse governo e o governo passado paga e já pagou para outros imóveis, fica de queixo caído, porque salas, galpões infinitamente menores, em localizações menos privilegiadas, se paga valores muito mais altos. Então, é uma questão de bom senso, esse valor vai ser revertido aos idosos, como você lembrou, isso não é dinheiro para a diretoria do asilo. Nós queremos sim que os idosos aqui, gente, tenham cada vez mais condições físicas, estruturais, de prestação de serviço, de forma assim, que
orgulha mais não só a direção, mas o poder público e a sociedade, sabendo que essas pessoas que tiveram uma vida às vezes mais difícil, ainda que no final da vida pode ter um conforto maior. Eu rendo aqui de joelhos todas essas homenagens, essa iniciativa suas, de estar dando oportunidades aos candidatos, de vir começar esse debate político aqui pelo asilo, porque eu nunca vi isso acontecer. Isso precisa ser escancarado, a população precisa conhecer mais a realidade, precisa conhecer mais o coração dos candidatos e ter compromisso. E o compromisso não é só no período eleitoral, não. E eu não quero chamar Vinícius de Rezende se essa realidade não mudar. Ok. Já que a gente entendeu bem dentro do tema, eu vou fazer uma pergunta adicional para o senhor, que é o seguinte: algumas festas no município são realizadas, né? No município, está tudo certo com isso, né? Outro dia me falaram sobre os dinossauros lá e eu falei, não, o dinossauro é legal, foi legal. Claro. Por mais que talvez o senhor se coloque na situação de uma outra alternativa, a gente tem que render graças a uma coisa que foi interessante, né? Aqueles dinossauros que vieram para ali. Não. 200 mil. 200 mil reais foi gasto com aquilo ali. Locação deles. De locação do espaço. Dos dinossauros. Dos dinossauros, beleza. Às vezes um show, 300 mil, 400 mil, tá certo também. Os mais baratos. Os mais baratos, né? É uma escolha. Mas se tiver evento, por exemplo, o senhor vai fazer uma festa lá no Boston, ou vai fazer alguma festa em outro espaço, é possível que o senhor pense na possibilidade de tentar buscar uma entrada, tipo uma fralda geriátrica, 1 quilo de alimento não perecível, ou alguma coisa simbólica que possa atender a nossa entidade? Ou o senhor entende que não? Tem que ser de graça mesmo e pronto, acabou, eu não quero pedir da população nenhuma contrapartida, independentemente de ser para qualquer instituição. E aí a gente só vai ter 3 minutos para responder. Presidente, 2 ou 3 minutos. Vou ser bem breve e a pergunta é muito pertinente e eu falo ela com muita tranquilidade. Muitos me conhecem, eu sou produtor de eventos. Eu tive uma empresa por muitos anos que chama The Rezende Produções e o último show que eu fiz aqui, ainda no governo do Nailton, no dia do aniversário da cidade, eu trouxe o Gustavo Lima no antigo Parque de Exposições. E ali, além do ingresso, tinha o alimento como uma forma de acesso ao evento. Isso é perfeitamente possível, é compreensível. Mês passado eu fui no show do Vitor e Léo em Belo Horizonte, no Mineirão. Além do ingresso, também tinha que levar o alimento. E a gente leva com o maior prazer. Ainda mais sabendo que vai dar destinação correta. Então, do poder público, e eu falo isso, nós vamos ter esse fomento, inclusive através de projeto de lei, para se tornar às vezes até obrigatório aos eventos privados, como uma contrapartida, né? Porque o município também arrecada com isso. Se isso não for possível de forma obrigacional, nós vamos dialogar com os setores privados, nos eventos privados, para que esses donativos sejam feitos, porque a gente sabe que eles são muito importantes, não só para o Asilo São Vicente de Paulo, mas tantas outras instituições do nosso município. E com certeza, a gente está aqui falando de Asilo São Vicente de Paulo. Nosso plano de governo, nossas intenções, Manhuaçu será palco dos grandes eventos. Manhuaçu é triste, não tem uma exposição agropecuária. Manhuaçu não tem um carnaval de referência. Os eventos religiosos têm que ser potencializados, a evangelização precisa ser fomentada e vai ter o nosso apoio. Então, eu digo, todos, a população de Manhuaçu vai ter uma transformação jamais vista, porque nenhum gestor, essas que se apresentam aí, teve olhos voltados para essas questões mínimas sociais. Para que quem vai para um show que paga 100, 200 reais, ele dá com o maior prazer 1 quilo de feijão, um alimento, para contribuir com essas associações. Nós precisamos fomentar, nós precisamos mudar essa mentalidade e a população de Manhuaçu é ordeira, é presente e vem e abraça a causa. Parabéns pela pergunta e fica aqui o nosso compromisso. Dos menores aos maiores eventos, nós vamos ter olhos para isso. E não vai ser evento limitado de Feira da Paz para 15 mil pessoas, não. Nós vamos construir o maior complexo de eventos
seja de convenções e grandes eventos, e a área já está sendo estudada, que vai ficar em cima do nosso lixão. Nós vamos acabar com 2 problemas, uma área de 64 mil metros, que vamos ter uma mega área para receber os maiores atrativos culturais. Muito obrigado, presidente. Sim. Candidato Vinícius, nós vamos para a parte final da participação do senhor aqui, né? O senhor agora vai ter, nesses últimos 10 minutos, o tempo necessário para o senhor fazer a sua exposição. O senhor me havia questionado sobre a possibilidade da sua candidata também participar, desde que o tempo seja compartilhado. Claro. Né? Ela pode também participar com o senhor. 10 minutos. Né? Sem nenhum problema. São 19. O senhor pode falar do tema que o senhor achar conveniente. Eu só gostaria de pedir a sua sensibilidade, que o senhor fale do tema que julgar adequado, mas fala também, né, do nosso tema aqui, que é o tema importante, que é assistência social, acolhimento institucional de idosos. Eu vou convidar a sua vice para sentar do lado do senhor aqui. Eu vou continuar aqui. Só presente. Vem cá, você pode Dona Neuza nos honra. sem nenhum problema. É um prazer. Senta aqui, Dona Neuza. Não, eu faço que a senhora senta aqui. Pode sentar aqui do lado aqui. Eu vou sentar aqui sem nenhum problema. Né? Eu continuo aqui sem nenhuma dificuldade, nenhum problema. Vou continuar aqui. Do lado de vocês. O senhor tem 10 minutos a partir de agora, 7h59. Uma boa sorte para o senhor, fica à vontade. Muito obrigado. Já nas nossas considerações finais, eu gostaria de apresentar a todos a nossa vice-candidata a prefeita da cidade de Manhuaçu, a dona Nilza do Mineirão, essa mulher que nos enche de orgulho, essa mulher que mora no bairro Santana e que conhece a dificuldade das pessoas mais necessitadas. E com muito diálogo com ela, a gente amadureceu e ela aceitou esse convite na caminhada, então está sendo com muito orgulho trazer uma mulher ilibada, uma mulher honrada, uma mulher cristã, uma mulher conservadora, que vai, de forma mais sensível que nós homens, ajudar nessa gestão. Dona Neuza, nosso tempo é curto, mas fala um pouquinho para todos que estão nos assistindo e para todos os presentes. Obrigada, doutor Cris. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso... Pode falar. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente, doutor Josué. Eu vou falar pouca coisa porque o tempo está... Pode ficar à vontade. Está curto, né? Mas é o seguinte, a gente tem assim, muita coisa boa para Manhuaçu. Foi como o doutor Vinícius falou, né? Eu não preciso nem assim de falar, porque ele já falou, foi tudo, né? E nós estamos juntos aí nessa batalha. Pode ter certeza que aquilo que ele tiver dentro da lei de responsabilidade fiscal, pode ter certeza que nós vamos estar lutando para melhorias de Manhuaçu, para o nosso povo, né? E também eu estou assim encantada com o trabalho de vocês aqui, do doutor José, nesse trabalho aqui dos velhinhos, né? Que os nossos velhinhos precisam de uma coisa melhor, de carinho, né? E ter assim, um espaço melhor para eles. Então, assim, tá muito bonito mesmo. Então, quer dizer, gente, como é que fala? Eles precisam disso. Eu já tive um tio aqui, com eles aqui na gestão anterior, há bastante tempo. E, assim, ele foi muito bem tratado. Ele chegou até a falecer aqui. Mas, assim, foi coisa assim, da doença dele mesmo, não por maus tratos. E isso aí, o que a gente puder fazer no nosso governo, se Deus quiser, eu tenho certeza que a gente vai estar de mãos dadas, viu? Okay. E é isso aí, gente. Eu quero agradecer essa oportunidade que vocês nos deram para estar aqui, né, passando o trabalho que a gente tem para o futuro, né, para 2025, se Deus quiser, e nós vamos estar todos juntos e aí unidos para fazer um bom trabalho. Obrigado. E muito obrigada. Gente, Dona Neuza fala com muita emoção, ela é sensível à causa, e já nas alegações finais, nesses momentos finais, a gente não pode deixar de ressaltar a instituição que é o Asilo São Vicente de Paula, né? O Asilo São Vicente de Paula, para quem não conhece, né, principalmente quem está nos assistindo, os jovens aí, é uma das instituições mais antigas e mais respeitadas do nosso município. Isso é louvável, isso merece reconhecimento, e a história do Asilo São Vicente de Paula, ela precisa ser contada, inclusive, com mais tempo, e eu gostaria muito de participar
desse momento, porque ele precisa ficar mais escancarado para que as pessoas possam conhecer mais e colaborar mais, ainda que de forma anônima. Os vicentinos têm aí todo o nosso respeito, a nossa admiração por estar contribuindo de forma efetiva, né, com essa instituição. E o Asilo São Vicente de Paula se tornou essa referência, não só para Manhuaçu, mas para toda a região. E nós, o 33, tivemos uma preocupação jamais vista e pode ser comparado com o plano de governo de qualquer dos candidatos. O candidato inicial, Alex, ele no plano de governo dele cita, também ainda de forma superficial, mas o nosso, além dos tópicos ali existentes, nós criamos um específico, com atenção aí aos idosos, e dentre os subpontos, um mais específico ainda ao Asilo São Vicente de Paula, e eu quero desde já entregar ao nosso presidente uma cópia do nosso plano de governo, que está registrado aí no Tribunal Eleitoral, esse aqui, no Tribunal Eleitoral, para que todos possam acessar, e vai estar disponível também nas nossas redes sociais. E ele é um plano de governo que, embora foi finalizado, ele está aberto a sugestões, porque a gente está em plena evolução. Então, esses registros aí são necessários. E, presidente, toda a direção do Asilo São Vicente de Paula, tenha certeza que a nossa preocupação com o social será carro-chefe do nosso governo. Nós queremos e precisamos de uma assistência social mais efetiva, mais produtiva, e eu tenho certeza que lá tem os melhores profissionais precisando ser valorizados, precisando ser ajustados e precisando dar a eles condições de trabalho. Nós queremos mais investimentos, não só para o Asilo São Vicente de Paula, mas tudo o que estiver afeto à assistência social. E eu quero aproveitar para lembrar não só dos idosos, mas de todas as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, os dependentes químicos, né, os dependentes de álcool, que ficam à mercê da política pública. Nós temos olhos para essas pessoas. Nós não queremos ser dignos se a gente não nos esforçarmos ao extremo para mudar essa realidade. Então, com muita responsabilidade, com muito pé no chão, vocês serão os nossos multiplicadores. Nossa campanha será uma campanha pé no chão, nossa campanha não vai ter vultos de dinheiro jogado fora, porque o que é destinado anualmente para esse Asilo São Vicente de Paula, tem candidato que vai gastar mais de 10 vezes em uma campanha eleitoral de 45 dias. Isso chega a ser criminoso, embora a lei dá esse amparo. Mas nós queremos uma realidade diferente. E é por isso que a gente vem nessa caminhada, pé no chão, pedindo a todos que acreditarem na nossa proposta, que seja o grande multiplicador. E nós vamos vencer essas eleições. Nós vamos virar essa página. Para que Manhuaçu deixe de ser manchete policial, seja de GAECO, seja de CPI, mas que seja de glória. Que o nosso Asilo São Vicente de Paula já tem estrutura para ser estampado como referência em gestão, como referência em acolhimento, e nós vamos trazer as mídias para que sejamos exemplos para outras localidades. Eu me sinto muito honrado de estar tendo essa primeira oportunidade na nossa caminhada eleitoral, de estar conversando aqui com toda a direção, de estar conversando aqui com todos os idosos, né, residentes, de todos vocês aí que nos assistem aí através das redes sociais, que vai ser o nosso grande aliado de multiplicar a nossa vontade, a nossa realidade, a nossa possibilidade concreta de mudar
Chega de blá blá blá, chega de governo que fala que veio verba, que mandou dinheiro. Isso não é verdade. E se quiser que eu comprove, eu tenho os números, eu tenho as informações e eu peço a Deus que não me deixe errar, ser injusto com ninguém, porque nós precisamos dar a César o que é de César. Para essa instituição, eu quero deixar registrado os meus parabéns e os meus agradecimentos ao ex-deputado Tenente Sub Gonzaga, ao deputado Marquinhos Lemos e aos vereadores que nos anos 2020, 2021, 22 e 23 destinaram recursos para essa instituição. De forma que até então que chegou aos cofres dessa casa somente os 2 parlamentares citados e alguns vereadores que destinaram e outros mais que eu tenho conhecimento que destinaram, mas infelizmente parece que até então a prefeita não fez o devido repasse. Isso é muito triste. Agradeço, peço o apoio de vocês. Peço o apoio de vocês para a verdadeira mudança. A hora é agora, é possível. Vocês serão os principais multiplicadores de Vinícius de Rezende e Neuza do Mineirão. 33 é o código de área, é a idade de Cristo. Venha com a gente, venha para um futuro melhor. E no mais, é gratidão, é agradecer a Deus pela oportunidade e pela vontade de fazer o que foi feito de bom e o que pode ser feito de muito melhor. Obrigado. Tempo encerrado, candidato. Eu vou ficar de pé, se ela quiser ficar aqui comigo. Com licença, eu vou ficar na frente da senhora, só me despedir. Candidato, cara. Parabéns pela sua performance. Eu que agradeço a oportunidade. Em nome da Sociedade São Vicente de Paulo, gostaria de agradecer a presença da senhora, dona Neuza, o senhor também, doutor Vinícius, pela compreensão, né, pelo carinho, né, que todos os candidatos, todos, né, não todos, sim, todos estão tendo claro. até agora, que todos, nenhum deles deixaram de vir conversar conosco. Parabéns. O povo de Manhuaçu hoje está sabendo o que vocês pensam sobre a política institucional e de acolhimento de idosos. E aí, já agradecendo ao senhor, eu convido o senhor para amanhã assistir conosco, né? E convido a todos os demais também, amanhã pelo sorteio, como o senhor viu que nós fizemos aqui, está convidada e já confirmou presença a atual prefeita de Manhuaçu, candidata à reeleição, Maria Imaculada Dutra Dornelas. Então nós convidamos a todos para que amanhã às 19 horas possam participar conosco novamente. Muito obrigado a todos, aos meus caros vicentinos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tenham uma boa noite. Muito obrigado, tá?